Marcos capítulo 5, versículos de 24 a 34. A cura da mulher enferma. E o tema dessa pregação é mova-se para o sobrenatural. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde, pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Amém? Deus, essa é a sua santa e poderosa palavra. Ministra nos nossos corações nesta tarde, movendo-nos para o sobrenatural. Que o Senhor desperte em nós a fé, a esperança, a determinação de nos posicionar e assim desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor Deus tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Esse texto, ele traz muitos ensinamentos para nós. Você já deve ter ouvido essa palavra várias vezes. Você que ministra estudo, você que prega, você que é líder de célula, talvez já tenha, inclusive, ministrado um estudo a respeito desse texto. Perguntei para a pastora Zulima hoje de manhã se ela já tinha pregado e, pelo avançar da idade dela, eu falei que ela já devia ter pregado umas 50 vezes esse texto. Brinquei, inclusive, com ela. É um texto conhecido, mas eu quero trazer uma visão, talvez um pouco diferente, para esse movimento na direção do sobrenatural. Você sair de onde você está, talvez acostumado, inclusive, com o que você esteja vivendo, mas movido por Deus, através daquilo que você tem ouvido e conhecido a respeito de Jesus, para que você experimente algo novo e algo sobrenatural na sua vida. Precisamos aprender a andar no sobrenatural, e isso vai exigir de mim e de você ousadia e disciplina. A grande questão aqui é que nós temos dificuldade com o sobrenatural, porque muitas vezes não conseguimos organizar nem aquilo que é natural para nós. Nós temos dificuldade de viver a nossa vida aqui, no trabalho, nas coisas de casa, nas coisas por fazer. Nós não conseguimos nos organizar, nós não conseguimos trazer leveza para o nosso caminhar, para a nossa vida, e no subconsciente você registra: se eu não consigo fazer isso, quem sou eu para querer avançar no sobrenatural? Deus, ele vem ministrando no meu coração essa questão de organizar a vida, de organizar as pequenas coisas, de viver o natural, para que a gente entenda e tome posse de que existe um sobrenatural sobre as nossas vidas. Porque eu só consigo me colocar sobre algo se eu alicerçar antes. Então eu preciso alicerçar o que é natural, o que eu posso fazer, o que está nas minhas mãos para fazer. Quando eu faço, quando eu me esforço, quando eu me dedico, quando eu tento transformar as coisas, quando eu faço a minha parte, eu estou fazendo aquilo que é natural. Depois que eu faço isso, eu consigo ser colocado por Deus sobre o sobrenatural, né? E no final do ano passado, uma coisa tão simples,
que me despertou nessa análise, questão de relógio. Eu nunca comprei relógio nenhum, eu tenho 4 relógios, todos foram presentes. E nenhum deles funcionando. E é assim que às vezes a gente administra o nosso natural. Tem 4 relógios, acabou a bateria de um, guardei na gaveta. Aí eu bati com um na quina, não me lembro onde, trincou o vidrinho, botei na gaveta, peguei o outro. Aconteceu a mesma coisa, acabou a bateria, coloquei. O último que eu ganhei tem que carregar, e eu esqueço de carregar toda hora. Então eu com 4 relógios na gaveta, sem nenhum relógio no pulso. Aí a gente para imaginar, eu estou dando aqui o meu exemplo, talvez você esteja se identificando com algo na sua vida. A gente não resolve as coisas que estão ao nosso alcance, por isso nós temos dificuldade de nos lançar no sobrenatural. A gente não quer organizar o que temos. Aquela mulher enferma, ela foi aos médicos, gastou tudo que tinha, tudo que ela podia, e o texto diz que nenhum dos médicos, nenhum investimento que ela fez foi suficiente para curá-la, mas ela fez o que era natural, ela fez o que podia ser feito, ela fez tudo aquilo que estava no alcance dela. E o que me faz refletir e levar você a refletir nessa tarde é justamente isso. Por que não avançamos no sobrenatural? Porque às vezes a gente não consegue organizar nem mesmo o natural, e não fazemos nem mesmo aquilo que está ao nosso alcance para ser feito. Imaginamos, inclusive, muitas vezes, que Deus, ao abençoar o outro, limita-se para poder nos abençoar também. Deus está ocupado demais. Quem aqui nunca pensou isso? Deus está ocupado demais, Ele não ouviu a minha oração ainda. Tem gente que pensa isso. Deus está atrasando demais para responder a minha oração. A dinâmica do céu, meu querido, minha querida, é diferente daquilo que a gente imagina. No mesmo tempo que não podemos imaginar o céu com anjos correndo de um lado para o outro, desesperados para descer e responder orações, trazendo respostas de orações, isso não acontece porque o céu é organizado e trabalha dentro do tempo determinado por Deus. Nós também não podemos imaginar que existe um céu parado, que existe um céu indiferente às coisas que você tem colocado diante de Deus. Há um mover espiritual que favorece a sua vida e favorece a minha vida. O que a gente precisa entender é que Deus faz a seu tempo e nada pode impedir o seu mover. Ele conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, e está em todos os lugares. Esse é o Deus que nós servimos. Esse milagre, inclusive, da mulher enferma, esse milagre ele acontece em um cenário de grande movimento de Jesus, uma dinâmica, dias corridos. Se você pegar a Bíblia e ler os versículos anteriores, o capítulo anterior, você vai perceber que Jesus estava caminhando junto ao mar da Galileia, pregando a palavra, e a multidão seguia. Antes dessa multidão que apertava a mulher enferma aqui, que apertava Jesus na caminhada, Jesus ele caminhava junto ao mar da Galileia, pregando o evangelho. O texto diz que ele pegou o barco e pediu que atravessasse para o outro lado do mar. Depois ele pediu que pegassem o barco de novo e voltassem para a margem de origem, e a multidão seguindo Jesus. E quando ele volta para a outra margem, o texto não deixa claro, mas provavelmente em Cafarnaum, Jairo aborda Jesus e fala com Jesus: olha, o senhor só precisa ir na minha casa porque a minha filha está muito doente, e só o Senhor pode curá-la. E Jesus, atendendo ao pedido de Jairo, vai na direção da casa de Jairo, e no meio do caminho, essa mulher fica sabendo que Jesus ia passar ali. E ela fala: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Então não importa o que Deus esteja fazendo, não importa o mover que esteja existindo no reino espiritual, aquilo que é seu, se você se posicionar, chegará
na sua mão. É no caminho de muitos milagres que Deus fará o seu milagre também. É operando milagres na vida da igreja, é operando milagres na vida do seu irmão, é operando milagres na vida da sua família, que Deus irá operar milagre na sua vida também. A mulher do fluxo de sangue, ela precisou sair do plano natural para o sobrenatural. Médicos e remédios não puderam curar aquela mulher. A ação natural não pôde mudar a realidade da vida dela. O plano natural aprendeu durante 12 anos numa enfermidade. Só que quando ela ouviu a fama de Jesus, ela entendeu que Jesus poderia mudar a sua sorte. Nós ouvimos a fama de Jesus, no mínimo, Toninho, todos os domingos aqui. Todos os domingos nós ouvimos a fama de Jesus. O que Ele fez, o que Ele tem feito. A pregação sempre traz mensagens reflexivas daquilo que Jesus fez, testemunhos de irmãos, dizendo o que Jesus está fazendo. Então eu e você temos ouvido a fama de Jesus o tempo todo. E a grande pergunta é, ouvindo a fama de Jesus, o que isso tem despertado de novo nos nossos corações? Como ouvir a fama de Jesus tem trazido para você determinação, fé e esperança e uma vontade incondicional de tocar Jesus de uma maneira diferente? Porque aquela mulher, ela tocou Jesus de uma maneira diferente, ela aproveitou a oportunidade que tinha e ela acreditou firmemente que seria curada. A ponto de Jesus perguntar, olha, para tudo, alguém me tocou aqui. E se você prestar atenção, olha só, no final do versículo 30, no versículo 30, melhor dizendo, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? E os discípulos, ironizando, inclusive, diz, o senhor está vendo aí a grande multidão te apertando, e ainda você me pergunta quem te tocou? Ele, porém, continuava olhando ao redor. Ele olhou para trás procurando quem havia tocado nele, e os discípulos ironizando, olha, tem muita gente aqui, você está perguntando quem tocou em você, e como se ele não desse ouvido ao que os discípulos estavam falando, ele continuou procurando, alguém me tocou de um jeito diferente aqui, porque eu senti que de mim saiu poder. E ele estava procurando quem havia tocado nele, porque ao ouvir a fama de Jesus, a determinação e a fé, a esperança daquela mulher, fez com que ela tocasse nas vestes de Jesus, com uma fé tamanha, que fez sair poder de Jesus a favor dela. Como temos conduzido a nossa vida de oração, como temos conduzido o nosso clamor ao Senhor, aquilo que temos orado, aquilo que temos colocado diante do Senhor, tem tocado Jesus, a ponto dele olhar e dizer, alguém me tocou de uma maneira diferente nessa manhã, alguém me tocou de uma maneira diferente nessa tarde, nessa noite, ao orar na sua casa, na sua devocional, no momento em que você intercede por você, pela sua família, pelos seus amigos, no momento em que você clama pelo impossível na sua vida, quando você está orando, a sua oração, a sua determinação, a sua fé, a sua esperança, é capaz de mover o céu a seu favor, a ponto de Jesus falar, olha, alguém está orando e me tocou. Jesus está esperando ser tocado por você, através da oração, do clamor, através da sua fé. E quando nos movemos para o reino espiritual, para o ambiente sobrenatural, nós vamos desfrutar de tudo aquilo que o sobrenatural tem para nós. Aquilo que Deus pode fazer por mim e por você. Só que, para que a gente coloque isso em prática, nós precisamos exercitar alguns pontos. E eu escolhi 3 pontos para compartilhar com vocês, algo que eu tenho feito, e eu creio que você também deva fazer. Isso vai conduzir você ao sobrenatural. Isso vai abrir os teus olhos espirituais e vai fazer você se posicionar de uma forma diferente diante dos desafios que você tem diante de você. O primeiro ponto
É necessário quebrar padrões e crenças limitantes. Cuidado com os padrões que paralisam você. Cuidado com crenças que limitam a sua fé e que limitam a sua percepção daquilo que a Bíblia ensina a respeito de reino e a respeito do sobrenatural. Lá no texto de 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 4 a 6. 2 Coríntios 10, 4 a 6. Olha só. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Até aqui. Uma coisa que... O meu personagem bíblico predileto é Pedro. Estudo e leio e me aprofundo a respeito de Pedro. Toda semana eu busco alguma novidade a respeito de Pedro. Mas Paulo nos chama a atenção também. A maneira como ele trabalhou a necessidade de escrever cartas para as igrejas. Paulo é um cidadão romano, judeu, foi instruído no pensamento helenista. Então, ele tinha conhecimento filosófico aprofundado. E um dos filósofos que influenciou Paulo foi Sêneca. Embora ele não tenha tido contato direto com Sêneca, ele foi influenciado pelos pensamentos filosóficos estoicos. Sêneca era um filósofo estoicista. O estoicismo ele surgiu 300 anos antes de Cristo, com Zenão de Cítio. E defendia o quê? Que a felicidade do homem vinha através do quê? Do desenvolvimento das virtudes, da fé e da razão. E o que Paulo faz? Ele pega uma linguagem que o povo estava acostumado a fazer, a ouvir, dentro do pensamento filosófico da época, e começa a escrever as suas cartas com base de pensamento filosófico. Virtude, fé, razão. Você vai ouvir aí, você vai ler nas cartas de Paulo, muitas vezes ele falando de razão, de fé, de virtude. Aos Filipenses ele fala que tudo aquilo que tem virtude, que tem valor, ocupe o seu pensamento. Ele fala aos Romanos a respeito do culto racional. Ele fala a respeito da fé. Então, o povo estava acostumado a ouvir isso. E ele escreve com base nisso. Só que, no meio das cartas, ele também fala: cuidado com essas vãs filosofias, que tentam deturpar a verdade da palavra de Deus. Então, o povo estava ouvindo algo, dentro de uns conceitos que eles já estavam acostumados a ouvir, e ainda assim, sendo advertidos, exortados, a não darem ouvidos às pensamentos, às falácias, né? A palavras que não levam à edificação. O que Paulo está colocando aqui? Olha, nós precisamos quebrar padrões e crenças limitantes. O que eu e você precisamos crer é que Deus, o Todo-Poderoso, nos deu o seu próprio Filho e nos deu a palavra dele, que é a nossa única e suficiente regra de fé. Então, o que está escrito aqui é vida. O que está escrito aqui é promessa. A palavra de Deus fala a seu respeito mais do que você imagina. E aquela mulher, para sair do plano natural e ir para o plano do sobrenatural, ela precisou quebrar padrões e crenças limitantes. Preconceito, religiosidade, imerecimento. Provavelmente, ela não se achava merecedora. Ela, como mulher, vivendo a enfermidade que ela vivia, uma hemorragia durante 12 anos. Dentro da cultura e da religião, ela jamais poderia estar no meio de uma multidão, empurrando as pessoas, lutando pelo seu espaço. Naquela época, não. Naquela época, ela não poderia estar fazendo aquilo, mas ela fez. Porque, ao ouvir a fama de Jesus, despertou nela a determinação, a fé e a esperança de que, se ela tocasse na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. Então, ela passou por cima de tudo.
até mesmo do seu imerecimento, porque ela acreditou na graça. Ela viu, as pessoas estão sendo curadas, então eu também posso ser curada. Realmente não merecemos nada. Ou você acha que merece alguma coisa? Eu não mereço nada. Agora, a diferença é, eu olho para mim e falo, não mereço nada. Agora é diferente quando eu falo assim, eu não mereço nada, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, ninguém me chama para um café, ó céus, ó vida, ó dor. Aí você assume uma posição de imerecimento mesmo. Só que eu e você, dentro da instrução da palavra de Deus, somos chamados a entender que não merecemos nada, mas temos tudo. Porque em nós opera a graça maravilhosa do nosso Deus, porque mesmo não sendo merecedores de tudo que temos, a graça do Senhor Jesus tem nos alcançado, tem nos sustentado e tem nos surpreendido com o melhor desta terra. Não merecemos, mas podemos conquistar tudo aquilo, em nome de Jesus Cristo, o princípio e o fim de todas as coisas. É um posicionamento que muda o nosso modo de agir, avançando na direção daquilo que é sobrenatural para as nossas vidas. O segundo ponto, pequenas atitudes podem gerar grandes milagres. Estamos vivendo uma geração que descarta a importância das pequenas coisas. Quando, na verdade, há um poder em fazer pequenas coisas todos os dias. Quando você faz e constrói pequenas coisas todos os dias, ao final de um período de 30, 60, 90 dias, você olha para trás e fala, caramba, eu já construí tudo isso. Porque há um poder em fazer pequenas coisas todos os dias. E às vezes deixamos de avançar porque estamos olhando somente para as grandes coisas. E não há nada de mal em querer viver grandes coisas, em conquistar grandes coisas. Mas é preciso começar com as pequenas coisas, valorizando as pequenas coisas. Ano passado, de outubro para frente, eu comecei a observar as pequenas coisas que haviam pendentes na minha casa para fazer. E Miriam cobrando. Só que agora, ela já não cobra mais. Pelo contrário, agora ela está orgulhosa de mim. Por quê? Ainda tem muita coisinha para ir fazendo, mas eu estou fazendo uma coisinha de cada vez. E eu falei com ela assim, olha, eu me recuso a passar um dia sem pelo menos resolver um ponto. Isso é tão bom, isso é tão gratificante, porque a gente começa a observar que pequenas coisas geram grandes resultados. Você olha e começa a pensar, poxa vida, tudo organizadinho, coisas tão simples, gente, que dá até vergonha de contar, que eu poderia ter feito e não fiz. Foi tão lindo ouvi-la orando um dia, Senhor, obrigado pelo marido que o Senhor me deu. Eu não merecia tanto. É a sua graça, está vendo? A questão do imerecimento. Mas coisas tão simples, gente, que a gente pode fazer. E às vezes a gente não chega no sobrenatural, a gente não vive grandes coisas, porque a gente não consegue alicerçar o natural. A gente não consegue organizar a nossa vida. A gente não consegue estabelecer uma conduta de organização, guarda-roupa, gaveta, cozinha, enfim, tudo isso reflete na nossa vida, não é superstição, tá? Eu estou falando de organização mesmo, porque quando você abre o seu guarda-roupa desorganizado, o seu subconsciente trabalha, nossa, minha vida está desorganizada, é assim que acontece. Quando você olha na tua casa, um monte de coisinha para fazer, um monte de pendênciazinha para fazer, nossa, minha vida está toda estragada, isso é subconsciente, isso é subconsciente. Você não quer pensar, mas você está... É a sua realidade.
E como que você vai para o sobrenatural? Se você não está sabendo lidar com o natural, não é? Aquela mulher, ela podia ter pensado assim: Jesus vai passar aqui. Vou correr para minha casa, vou tomar um banho, vou vestir o meu melhor vestido, vou preparar um cafezão, aquela mesa enorme com uma toalha de linho fino, taças, melhor pão, uma melhor bebida, enfim. Quero receber Jesus, Ele vai ver que eu preparei o melhor para Ele e Ele vai me curar. Ela apostou na simplicidade. Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Talvez o que você precisa viver de sobrenatural na vida é mudar a sua forma, como você se aproxima de Deus. Aproxime-se com determinação de apenas tocar nas vestes dele. E tocando, você vai ver algo sobrenatural acontecendo na sua vida. E tocar nas vestes de Jesus hoje é orar ao Senhor, é clamar, é dedicar tempo de adoração, de reflexão na palavra, é chorar aos pés dele, é declarar total dependência ao Senhor. E nós temos tanta dificuldade de desenvolver dependência. Nós não gostamos de depender de ninguém, mas não tem como, nós precisamos aprender a depender de Deus, porque Ele é o sustento da nossa vida. Até aqui tudo bem? Amém. Terceiro e último ponto. Sua determinação, fé e esperança movem o poder de Deus. Então, primeiro você precisa quebrar padrões e crenças limitantes. Eu não li o texto do tópico anterior, que é Mateus capítulo 14, versículo 34 a 33, que fala que a multidão, sempre que ouvia de Jesus, eles tinham no coração o pensamento de que, se apenas eles tocassem nas vestes de Jesus, eles seriam curados. Então, esse sentimento daquela mulher enferma era o sentimento de muitas outras pessoas. Eles tinham um pensamento que, se apenas tocassem nas vestes de Jesus, eles poderiam ser curados. Terceiro ponto, a sua determinação, fé e esperança movem o poder de Deus. Isaías, capítulo 40, versículos 29 a 30. Vamos ver o que diz o texto. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Aquele que espera no Senhor tem as suas forças renovadas em Cristo. Meus irmãos, aquela mulher com 12 anos de uma hemorragia, cansada, com dor, vivendo não só um esgotamento físico, mas um esgotamento emocional, vivendo preconceitos, engessada pela religiosidade da época, buscou forças diante daquilo que ouviu falar a respeito de Jesus e quebrou todas as barreiras, atravessou uma multidão para tocar em Jesus. Eu não queria nem saber. Eu não imagino o cansaço de uma mulher durante 12 anos vivendo com uma hemorragia. Hoje existem recursos médicos. Você pode tomar remédio, você pode repor vitamina, enfim. Ali não. Os médicos, a medicina inclusive ali também era muito limitada. Ela estava cansada. Ela estava cheia de dor. Existia ali um esgotamento emocional, um esgotamento físico muito grande. E entre ela, a sua dor, a sua enfermidade, e Jesus, a promessa de cura para ela, havia uma multidão. E ela olhou para Jesus, e ela atravessou aquela multidão.
E da mesma maneira que aquela multidão apertava Jesus, aquela multidão provavelmente apertava aquela mulher e jogava aquela mulher de um lado para o outro, e ela seguia, e ela, dentro daquilo que ela tinha ainda como força, ela caminhou até que ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus. Determinação, fé, esperança, posicionamento no reino espiritual, levantar e orar, colocar a sua voz para fora, parar um tempo no dia e orar e colocar diante do Senhor aquilo que você está buscando, aquilo que o seu coração deseja. Falo do subconsciente de novo. Você ora de maneira, às vezes, que nem você acredita que a sua oração subiu aos céus. De tão desanimado e cansado que você está. Parêntese. Deus ouve a sua oração. Independente da maneira como você está orando. Você pode estar prostrado, jogado no chão, sem força. Deus, inclusive, você não precisa nem abrir a boca, você pode chorar. O único que consegue ouvir a sua lágrima é o Senhor. Mas o que eu estou dizendo é para você, é a respeito do seu posicionamento, é a respeito da maneira como você está tratando da questão. Quando você se posiciona e você ora de uma maneira diferente, e você se posiciona de uma maneira diferente, até o tom da sua voz na sua oração, a sua determinação, vai fazer você acreditar que se você apenas tocar Jesus naquele momento, algo novo e sobrenatural pode acontecer na sua vida. E nós, nessa noite, estamos sendo desafiados a experimentar o sobrenatural. Estamos sendo desafiados a buscar em Deus algo novo para nós. O que você está vivendo de diferente aí? Quantos anos você está orando por um problema que você está vivendo? Por quantos anos você está orando por uma conversão de alguém da sua família? Por quantos anos você está orando para que uma chave se vire na sua vida? Por quantos anos você está orando para que você se liberte de algo? Deus hoje traz para você uma palavra que motiva você a se mover na direção do sobrenatural de Deus. Vamos rever os 3 pontos, então, do que a gente falou hoje. Primeiro, é necessário quebrar padrões e crenças limitantes. Segundo, pequenas atitudes podem gerar grandes milagres. Sua determinação, fé e esperança movem o poder de Deus a seu favor. E eu quero fazer um ato profético com você nesse início de noite. Pedir a você que se coloque de pé, se posicionando como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, se posicionando de uma maneira diferente do desafio que você tem vivido, das circunstâncias contrárias que têm cercado você. Eu quero motivar você a se posicionar hoje, nesse culto, de uma maneira diferente. E nós vamos chamar aí o lugar onde você está sentado, de pé agora, do seu plano natural. E nós vamos, pela fé, chamar esse altar do plano sobrenatural. Então você vai sair de onde você está. Você vai sair do seu plano natural e vai vir para o sobrenatural. Fazer o quê? Apenas tocar nas vestes de Jesus. Apenas orar de uma maneira diferente. Apenas orar num posicionamento diferente. Com uma voz que acredita naquilo que está orando. Com uma voz que acredita naquilo que está sendo liberado no reino espiritual. Uma postura diferente. Então nós vamos louvar ao Senhor. Eu quero convidar você, homem e mulher de Deus, que quer viver o sobrenatural, diante do impossível aos teus olhos. Deus quer fazer algo novo na sua vida hoje. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Saia do seu lugar, corre aqui para o sobrenatural de Deus, para apenas tocar nas suas vestes. Apenas toque nas suas vestes. Se você quiser, você pode levantar as suas mãos assim, olha, Senhor, eu estou tocando nas suas vestes. Eu estou tocando nas suas vestes hoje. Eu sei que o Senhor pode me curar. Eu sei que o Senhor pode fazer algo novo na minha vida hoje. Eu sei que o Senhor pode mudar o cenário do meu viver. Eu sei que o Senhor pode transformar o meu sofrimento nesta tarde, início de noite, em júbilo. Deus, aleluia.